E aí, gente, mais uma quinta-feira então, mais um vídeo do Mundo FIV. E hoje eu trouxe um tema, quantos óvulos eu preciso, tá? Existe um tipo de tratamento chamado de congelamento de óvulos ou criopreservação social. O que é isso? O que é a criopreservação social? A mulher, quando ela nasce com um número de óvulos. Quem está acompanhando o canal, a gente já falou algumas vezes sobre isso. E esse número de óvulos dela é limitado. Em algum momento, ela vai diminuindo a sua reserva ovariana, a quantidade de óvulos que ela tem. E isso faz com que a paciente tenha um envelhecimento biológico. Então, se a paciente chegou muito próximo dos 33, 34, 35 anos e ainda não tem expectativa de engravidar, de casar e assim por diante, ela pode lançar mão dessa criopreservação ou congelamento social da fertilidade, tá bom? Então vamos pro vídeo, eu queria que vocês entendessem um pouco de quais são as principais indicações desse tipo de tratamento e mais ainda, no final do vídeo, responder aonde eu preciso chegar, quantos óvulos eu preciso ter para ter uma chance real de gravidez depois que eu descongelar esses óvulos. Fechado? Então vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, gente, é isso aí, ó. Eu queria primeiro falar, antes da gente falar do número, falar de quais são as principais indicações. Então a gente falou um pouco da idade, né? A paciente que não quer engravidar já, ela pode lançar mão disso. E basicamente, a gente precisa saber se ela tem algum problema de saúde que faça com que mexa na qualidade dos óvulos dela, ou basicamente idade, tá? Então a gente existem algumas calculadoras para saber quantos óvulos você precisa congelar para ter uma chance de gravidez, mas o que por trás desse mecanismo de calculadora para saber o número de óvulos, existem se você tem doença ou não. Por exemplo, endometriose. Se você tiver endometriose, a gente normalmente tende a congelar um pouco mais de óvulo do que uma paciente que não tem endometriose. E tudo isso é baseado e se fixa no momento que a paciente vai querer engravidar. Então, por exemplo, a paciente procura o médico com 34, 35 anos e fala assim: Luiz, olha, não estou casada ainda, não tenho expectativa de casar, e eu sei que existe um envelhecimento do ovário, eu sei que existe um relógio biológico por trás disso, e em algum momento eu vou sofrer esse envelhecimento e ainda não estou pensando em ter filho, ou não achei ainda para a formação da constituição familiar, tá? Então, basicamente, essa é a principal motivação para a paciente congelar. E o que a gente fala, isso é uma poupança, não necessariamente a paciente vai precisar usar lá na frente. Então, o que as pacientes perguntam para mim: eu preciso congelar óvulo, Luiz. Vamos lá. A gente calcula a reserva do ovário da paciente. E assim, Luiz, de qualquer forma, quando eu quiser engravidar, lá daqui 3, 4, 5, 6 anos, eu vou precisar usar esses óvulos necessariamente? Não necessariamente, tá? Dependendo da idade, dependendo do risco de gravidez exclusivamente por causa da idade, você pode usar os óvulos ou não. Então isso é uma poupança. Então a paciente fala assim: mas e se daqui 2 anos é tudo certo? Encontrar alguém, engravidar e tá tudo certo? Você não precisa necessariamente usar os óvulos. O único impacto que você vai ter é um impacto financeiro por ter feito o tratamento, tá bom? Então, sempre lembrar que isso é uma poupança. E a gente sempre se arrepende por não ter feito o tratamento. Congelou os óvulos e não usou, isso não tem nenhum impacto negativo, teoricamente, na vida da paciente, tá bom? Bom, então a paciente decidiu em fazer, ela já sabe qual que é o processo de congelamento. Depois a gente tem um vídeo explicando passo a passo de como estimular o ovário, aspirar para formar. Mas o que eu queria tentar responder nesse vídeo para vocês é quantos a gente precisa, tá bom? Então, é importante a gente colocar neste modelo matemático doenças, como eu já falei, tá? A segunda coisa é idade. Então, o número de óvulos que tem que estar congelado, ele aumenta conforme a idade da paciente, tá?
Então, se a paciente tem, por exemplo, menos de 35 anos, a gente estima que a paciente vai precisar entre 15 e 20 óvulos congelados para ter uma chance real de gravidez, lá na frente quando ela quiser descongelar, tá bom? É claro que se ela tiver 8, 10, 12, já é melhor do que ela não ter nada, mas é um cálculo estimado de quando ela vai precisar engravidar, o descongelamento desses óvulos, a fertilização, a gente vai ter uma perda natural desse número, tá bom? Joia, o Chicão aqui, que é o que grava os vídeos pra mim, deu uma tossida aqui no meio e atrapalhou o vídeo. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, as pacientes perguntam, por que 15 óvulos? Por que 20? Por que esse número de óvulos? Eu não preciso só de um? Não é verdade. Quando a gente descongela esses óvulos, uma parte deles pode não descongelar bem. Depois uma parte deles pode não fertilizar. Normalmente a gente tem uma taxa de fertilização de 80%, 85%, 90% dos óvulos. E uma boa parte deles pode não evoluir até o 5º dia dele, chamado de blastocisto. Então é muito importante que você tenha um número maior, porque lá na frente a gente vai falar para o paciente, eu não te avisei quantos óvulos você precisava ter para você ter uma chance real de gravidez. Então isso precisa ser pensado antes. Inclusive se a paciente vai querer fazer biópsia, o cariótipo é um exame que ganha muita importância quando você vai congelar o óvulo, porque você tem que ter certeza se geneticamente a paciente tem algum probleminha ou não, e assim por diante. Isso não exclui a chance do embrião ter algum probleminha genético, mas você garante que a paciente vai ter uma chance maior de fertilização e de evolução de embriões geneticamente normais, ou chamados também de euploide, tá bom? Então, respondendo o número, a gente antes dos 35 anos de idade, a gente tem que congelar entre 15 e 20. De 36 a 39, a gente normalmente aumenta 5 óvulos a cada... existe uma regra geral de 1 ou 2 óvulos por ano de evolução. Então, entre 35 e 38, a gente congela 25. De 38 a 40, a gente congela de 25 a 30. E mais de 40 anos de idade, a gente precisa de um número maior de óvulos, tá bom? É claro que a paciente com evolução e com mais idade, ela tem uma chance menor de responder aos remédios. Então, muitas vezes não é possível chegar neste número, não é possível você ter este número de óvulos. E basicamente isso é porque a paciente tem que tomar os remédios, tem o custo, a parte financeira e assim por diante. E o que a gente explica para a paciente vamos ver como o seu ovário responde, e quanto melhor você responder aos tratamentos, quanto mais óvulos a gente tirar. Se você puder repetir este evento 2 ou 3 vezes, fazer uma crioseriada, e aí deixa os óvulos guardados, e aí você tem essa poupança para quando você puder engravidar. Uma outra coisa muito interessante que a gente percebe é que a paciente tira um peso das costas dela, a paciente tem uma pressão social de que, olha, eu tô ficando com 34, com 35, tô com 36, ainda não encontrei alguém legal, ainda não encontrei alguém que tope, e assim por diante. Isso, quando a paciente faz o tratamento de congelamento de óvulos, ela tira um peso das costas dela e ela pode focar nas coisas que normalmente ela está focando, de carreira e algumas outras coisas. Fechado? Bom, gente, era isso que eu queria falar para você de óvulos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. De novo, a gente sempre pede para deixar o like, para curtir se você ficou até o final do vídeo. E eu vejo vocês toda quinta-feira aqui nos nossos vídeos do Mundo FIV. Fechado? Um abração para vocês.